Mais um corte do Bopismo pra você e não custa nada você clicar, deixar o like e se inscrever no canal. Vai me ajudar pra caramba e eu conto com você. Eu queria saber, cara, eu sempre falo isso, que o São Paulo pra mim nunca foi 11 homens de vermelho, branco e preto correndo atrás de uma bola. Sempre foi meu pai e minha irmã, sempre, minha irmã mais velha. Eu queria saber quem é o Flamengo pra você. Meu pai, mano. É. Flamengo é meu pai. Meu pai, meus amigos. Qual é o nome do seu pai? Meu pai é o Jorge Luiz. Meu pai é, tipo assim, o Certeza falou isso, né? E eu me identifiquei tanto quando ele fala isso, que a forma que meu pai demonstrava amor falando, né? Pra mim era o Flamengo. Era tipo aquela conversa que a gente tinha sobre o lateral direito do meu time, como o Certeza usou o exemplo aqui. E isso me define tanto, cara. Porque, como eu te falei, né? Meu pai veio de uma criação muito rígida, então acho que ele traz isso com ele pra minha criação. Não que ele tenha sido babaca, muito, extremamente... Não, mas ele era uma criação... O tough love, né? Essa expressão em inglês. Sim. Não gosto muito de usar a expressão em inglês, não, mas me rendi. Tá? Mas esse Sorry. amor durão. My bad, galera. My bad. Mas esse amor durão, assim. Meu pai tem essa forma de amor. E eu respeito isso. É dele, não tem jeito. É linguagem, pô. Linguagem, exatamente. E o Flamengo era esse catalisador, assim, né? Era a forma da gente estar ali junto. Então, Flamengo é meu pai. Flamengo é meu pai e meus amigos. Porque tem amigos que eu falo, por exemplo, minha faculdade. Faculdade eu tenho poucos amigos mesmo de faculdade. Tem muita gente que eu amo da faculdade, que eu tenho relação e tal, mas amigo mesmo eu tenho 3. 3 rubro-negros que eu vou em jogos com eles. Incrível. Tá ligado? E essa amizade eu preservo, cultivo. Esses são os meus amigos. Lógico que, assim, tem outros amigos mesmo da faculdade, mas o Flamengo une muita gente. Por exemplo, eu falo mais com esses amigos da faculdade do Flamengo porque a gente tem um grupo que a gente fala do Flamengo. Todo dia a gente fala do Flamengo nesse grupo, irmão. Porque, por exemplo, Dela Cruz, volta ou não volta pro Copa do Mundo de Clube? Já tô puto, já tô preocupado. Então a gente tá falando lá, tá ligado? E é isso. Então a minha relação com eles é muito próxima por conta do Flamengo. O Flamengo é futebol, e futebol é minha vida, né? Não dessa maneira vazia e pequena. Sim. Eu sei que a vida é muito mais de futebol, mas profissionalmente falando, o que me dá dinheiro, o que me paga as contas, é o esporte, é o futebol. Então eu amo, sou muito grato ao futebol. Mas o Flamengo é meu pai, assim. Meu pai e meus amigos. Meu pai um pouquinho acima, assim. Eu lembro que, por exemplo, o primeiro jogo que eu fui do Flamengo fora de casa, na Libertadores, Flamengo Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, dia do aniversário do meu pai. E eu comprei, mano, no automático, esqueci, sabe? Aí eu falei, cara, Sei. que merda. Eu falei, pô, pai, tu se incomoda? Então ele falou, meu maior presente é você, rubro-negro. Meu irmão, vai tomar no cu, porra! Tá ligado? Caralho. Meu irmão, olha essa Não fala porra, mais nada, né? bicho. Olha o tamanho disso, tá ligado? Então, assim, foi... É isso, assim. É isso. É uma coisa que nos une muito, o Flamengo. A gente, quando se reúne, a gente conversa de futebol, fala do Flamengo. E é isso, mano. Pra mim é uma coisa que conecta muito com meu pai, assim. Foi uma coisa que a gente tem, assim, a paixão em comum. Ele passou pra mim, graças a Deus. Obrigado. Muito obrigado. E é isso. Quando o Flamengo tá jogando mesmo hoje, vocês conversam durante o show? Menos. Hoje em dia Menos? menos. Hoje em dia às vezes eu tô fazendo 1000 coisas, não lembro e tal, mas a gente tenta se falar do jeito que dá. Assim, quando a gente se encontra pessoalmente, a gente bota o assunto em dia, fala do Flamengo em dia e tal. Mas falar durante o jogo assim, hoje em dia menos. Se viesse um ET à Terra, desembarcasse aqui no Rio de Janeiro e perguntasse, Guilherme Beltrão, o que é o Flamengo? O que você diria a ele? Cara, quando você souber, tu me fala. Porque o Flamengo é tudo, assim, pra mim, né? Lógico, e quando eu falo Flamengo, a minha explicação vem do meu clube. Uhum. Então, quando você estiver ouvindo eu falar, se você não for flamenguista, pensa que eu tô falando do teu time, pra você, entendeu? Porque eu não quero parecer que eu não gosto de tratar arrogância de, meu time é maior. Pra mim, meu time é o maior do mundo mesmo, e é isso. Mas eu não quero também te convencer que o Flamengo é o maior time do mundo, não. Se tu não acha, tá tudo certo. Então, pensa que eu tô falando do teu time. Mas o Flamengo pra mim é tudo, mano. Tudo. O Flamengo, aí nem todo time, mas vários têm, essa questão de mover massas. Aí o Flamengo realmente é como pouquíssimos no mundo. Então é uma identificação, é uma identidade, é uma forma de você se sentir pertencente a alguma coisa. É porque hoje a gente vê o Flamengo malvadão, da arquibancada, do Maracanã lotado, mas não é esse muito Flamengo que eu me identifico muito, não. É o Flamengo do povo mesmo, o Flamengo que cura as pessoas, o Flamengo que distrai as pessoas da vida dura delas, o Flamengo que acolhe, que é o Flamengo que não faz isso muito hoje, que eu sinto falta. É um Flamengo popular, sabe? Mas o Flamengo pra mim é tudo, assim, tudo é o Flamengo. Assim, é meio vaga essa resposta, mas eu não consigo separar o Flamengo da minha vida, cara. Eu tive o privilégio, a honra e a loucura, inclusive, de ser convidado pelo Flamengo a falar sobre o Flamengo. O Flamengo me chamou há uns 3 anos pra falar sobre a palavra Mengo, o que ela representa. E eu sempre dou um relato que pra mim foi muito marcante, cara. Última rodada do Brasileirão 2009, Flamengo e Grêmio, né, Maracanã, eu fui a esse jogo, Flamengo campeão brasileiro, e aí antes do jogo começar, antes de eu sair de casa, o meu pai não pôde ir nesse jogo comigo, porque a minha irmã tinha Enem nesse dia, né, meu pai foi levar a minha irmã.
Ele me chamou e falou assim, hoje você vai entender o tamanho do Flamengo. Caralho. Aí eu falei assim, meu pai tá maluco. Meu pai enlouqueceu. Eu conheço, Assim do nada. Eu conheço o tamanho do Flamengo. Gente, eu sou Flamengo, como assim? E aí eu fui, saí de casa, e aí tu vê um camarada com a faixa, Fla Rondônia. Aí outro camarada com a faixa, Fla Manaus, Fla Uberlândia, Fla Gramado, Fla Índia, Fla Manchester, Fla a porra toda. E aí tu vê, você fala assim, meu irmão, o que é isso, bicho? O que é isso, mano? Que parada é essa que faz você sair da puta que pariu pra estar ali com essas pessoas se sentindo parte daquilo? E volto a dizer, o Flamengo não é o único a isso, mas é o meu time e eu vou conviver ali. E o Flamengo não é o único, mas é um dos poucos, pra isso especificamente, pra mover essa quantidade de massa. Então, assim, isso me chamou muita atenção, esse poder que o Flamengo tem. O Flamengo vai jogar no Nordeste, meu irmão. Tu vê como é que as pessoas vão no aeroporto receber o time. Caralho, e volto a dizer, outros times também. Então é isso, assim, é sobre essa capacidade de mover massas, de despertar esse sentimento de pertencimento, de você olhar e falar, caralho, eu sou isso aqui, cara, eu gosto disso aqui, eu me identifico com isso aqui, o Flamengo pra mim é isso. Então, assim, por mais que o Maracanã hoje não seja o melhor expoente desse Flamengo que eu gosto de ver, porque o Maracanã hoje é um público muito elitizado, o Flamengo é isso pra mim. É assim, é o povo, é a galera que faz, é o camarada sem dente mesmo, que a galera chama, que fica falando Flamengo, que a galera zoa, é o mulambo. Pra mim é esse cara, meu irmão. Esse é o Flamengo, sim. É o cara que rouba o urubu num lixão e joga ele na arquibancada, tá ligado? Porque é isso. Pra mim é isso, assim. O Flamengo é uma força da natureza, assim. É uma coisa que vai além do que é o Flamengo mesmo, né? Se a gente for olhar, o Flamengo é um clube de futebol. Um clube de esporte esportivo. Mas não é só isso. E vários clubes não são assim. Hoje em dia, com o futebol do jeito que é, não é só isso. Não consigo ver isso dessa forma. Não pode mexer com tanta gente da forma que mexe e a gente olhar só como um clube. Não é isso. Então, o Flamengo é um pouco de tudo pra mim. Depois que você voltou desse jogo e você viu essas faixas todas, você entendeu o que seu pai falou? Você chegou em casa e falou, pai, você tinha razão. Totalmente. É? Totalmente. Ah, Falei, que pô, irado, meu irmão, velho. é isso, mano. Eu entendi um pouco do que é o Flamengo, assim. E vou ter o privilégio agora de entender um pouquinho mais, né? Que eu vou estar numa Copa do Mundo de Clubes cobrindo o Flamengo. Então, assim, vou ter um pouco mais dessa dimensão também, desse privilégio, mais uma vez, né? Outro privilégio. E é isso, mano. Porque, cara, é foda, assim. O que o futebol é capaz de fazer com as pessoas é uma coisa, assim, inacreditável. Inacreditável. Inclusive, eu queria saber, assim, qual que é a sua derrota mais dolorosa que você se lembra do Flamengo? E qual que é a vitória? Eu talvez tenha um palpite de qual seja. E eu queria saber, você já chorou pelo Flamengo de tristeza e de emoção e alegria? Várias vezes. É? Várias Inúmeras vezes. Hoje em dia eu só choro de alegria. Sim. Eu aprendi a lidar com a tristeza do futebol. A gente vai ficando mais velho também Claro, e vai claro. machucando. Acho que não deixa de machucar. Sim. Mas você absorve de maneira diferente. Sim. Então, por exemplo, quando o Flamengo perdeu pro Santo André em 2004, eu chorei de soluçar e não conseguir falar. De tanta frustração que eu tava. Mas eu tinha 10 anos de idade, literalmente 10 anos de idade. Uhum. O Flamengo perdeu pro Palmeiras em 2021, eu não derramei uma lágrima no meu rosto. Mas eu fiquei arrasado como se eu tivesse perdido uma parte de mim, assim. É uma dor absurda, uma sensação de sei lá, mano, de vazio mesmo, de você se preparar pra aquilo. E eu não era do bonde que tava colocando vitória certa. Tinha uma galera que tava nessa vibe aí. O Flamengo ganhou do Palmeiras 3-1 naquele ano. Vai ser campeão. Eu falei, meu irmão, que porra é essa, gente? Tá maluco? E não deu outra. Mas enfim, eu nem embarquei nessa, mas caí do cavalo também. Achei que o Flamengo era favorito, achei que o Flamengo ia ganhar aquela final. Tava caminhando pro Flamengo não ganhar, não era uma coisa óbvia, mas o Flamengo tava bem no jogo, o jogo tava pegado, prorrogação ali, se fosse pros pênaltis, eu tava muito confiante no Flamengo ali. E aconteceu o que aconteceu. Então, assim, já tive derrotas de chorar muito, mas aí de chorar mais com derrota é quando eu era mais novo mesmo. Agora, meu irmão, Flamengo e Grêmio, 5-0. O time entrou em campo, eu tava igual uma criança chorando na arquibancada. Jura? Óbvio, mano. O Flamengo não é sempre final de Libertadores. Quando é que eu achei que eu ia viver isso na minha vida? Eu sou da escola de rubro-negros que cresceu com a Libertadores odiando o Flamengo, cara. Vitor Sérgio Rodrigues falou isso aqui. Mas a gente, o VSR tem um grupo que a gente tá junto, né, de WhatsApp, de rubro-negros que trabalharam no Esporte Interativo e que até hoje estão juntos aí, né? E a gente fala muito disso nesse grupo, cara, que a Libertadores odiava a gente, cara. E ele fala, porque o Flamengo também odiava a Libertadores. Sim, e porque a forma que o Flamengo era eliminado de Libertadores era Cabanha. coisas até criativas até. 8 de 9 combinações classificam o Flamengo. Adivinha qual que aconteceu? A que eliminou. O Cabanhas, 3-0 no Maracanã. Meu irmão, são coisas que não tem explicação. Então eu achei que teve um momento que eu falei, eu nunca vou ver isso. Eu nunca vou ver isso. E aí quando eu vivi, porra, meu irmão, foi uma descarga de adrenalina, um alívio, uma alegria, um mix de sentimentos. Porque é um pouco de alívio também. Sem Ganhar dúvida. é alívio também. Opa. É não viver a tristeza. É isso. Entendeu? É tipo, nossa, eu não vou viver isso, graças a Deus. Total. Eu não vou ser zoado. Com certeza ele não vai me ligar às 6 horas da manhã. Porque ele fez isso. Mentira. Ah, 2021?
Ele te ligou 6 horas da manhã? Pra mim, pro Simões, pra uma galera, pro Ju. Você atendeu? Eu não atendi, obviamente que não. Não? Mas... Sua vontade era mandar ele... A vontade era de matar ele mesmo, assim, tirar a vida dele mesmo. Se eu pudesse, talvez eu tinha até cometido isso, mas como eu não tava perto, até bom. Porra, velho, tem uns códigos que tem que ser respeitados. Ele te ligou, mano. Cara, mas aí que tá, ele não respeita. Não? Mas eu amo ele por isso, cara. Claro. Mas é isso. Mas assim, Caraca, eu total. certeza é um maluco, cara. Você Mas, liga quando o Botafogo... Não, quando o Botafogo... Não, ó, naquela semifinal da Copa do Brasil de 2017, que o Flamengo ganhou do Botafogo com o gol do Diego, que o Berrio dá aquele drible no Luiz, ali ele tava trabalhando nesse dia, né? E a gente tava no Maracanã. Então acabou o jogo, eu ligava pra ele e ele desligou o telefone. Então quando eu vi que ele desligou o telefone, pra mim eu tinha ganhado ali. Porque, pô, eu fiz o cara desligar o telefone. Ganhei. Ele guardou isso, né? Só que eu acho que ele também teve um pouco disso, né? Claro. A volta foi triste. 4 anos Só que depois... em 2017 mesmo, cara. O Flamengo perdeu o final sul-americano, ele me humilhou também, cara. Ah, é? Essa é uma derrota que eu considero uma das mais doídas pra Independente. mim como torcedor. Porque ali, cara, tudo foi feio, né? A invasão à arquibancada, o pós-jogo que é vagabundo roubando ambulante, destruindo carro. Bicho, que isso, cara, sabe? O Flamengo é uma força da natureza, o Flamengo mexe com as pessoas, mas mexe pra bem. Pra... Tá ligado? Não pra isso. Isso aí não é legal, assim. Então eu fiquei muito chateado com essa final, porque foi um comportamento muito feio da torcida do Flamengo. E não tem como passar pano pra isso, meu irmão. Os Claro. caras estavam destruindo tudo, destruindo o Maracanã, batendo em semelhante, batendo em torcedor do Flamengo. Pô, Beltrão, pode bater no torcedor do Vasco? Óbvio que não. Mas a gente sabe que nesse mundo acontece briga de torcida. Claro. Eu condeno todas, obviamente. Mas quando você bate no cara do próprio time, é pior, cara. Claro. Porra, é Claro. pior. Sabe? Fogo amigo, né? Você fala, porra, Exato. velho, eu sou um de vocês, caralho. Exatamente. Então, assim, porra, foi um dia, uma noite que eu cheguei em casa arrasado, mano. Pela derrota e pela forma que foi, assim. Pelo Sim. comportamento de tudo, pelo como foi, assim. Um clima tenso no Maracanã, aquela cobrança pra cantar e pra participar, mas aquela... Não aquela coisa, tipo, de vamos lá, e tipo assim, vai, filho da puta, sabe? Tipo Isso é assim, horrível, cara. falei palavrão, perdão. Pode Mas, falar aqui, meu irmão, pode falar pra caralho. uma coisa assim, uma coisa que me deixou chateado, assim. Fiquei triste com essa derrota, porque a derrota acontece, faz parte. Mas o comportamento, a forma que foi bem, bem feio, assim. Então é uma derrota que me marcou muito negativamente. E essa do Palmeiras tem que fazer, né? Porra, uma chaga que tá aberta até hoje, só vai fechar quando jogar outra final e ganhar. Não teve um curativo nessa chaga no ano seguinte. Não, Não teve, né? não porque foi contra o Atlético Atlético Paranaense, que, pô, beleza, com todo o respeito do mundo, é um rival, foi um rival, né, naquela hora ali da final, mas não tem o mesmo peso que tem o Palmeiras, porque pelo que o Palmeiras fez nos outros anos, pelo certeza. histórico de ser o Flamengo e Palmeiras, o Furacão, porra, tava até vindo de uma sequência boa, né, ganhou 2 Sul-Americanas e tal, vários confrontos decisivos contra o Flamengo, era um jogo importante, porra, final de Libertadores. Mas era diferente. O Palmeiras era uma rivalidade diferente. Ali era uma coisa, porra, nós contra eles, de tipo, quem é o protagonista do futebol brasileiro nos últimos certeza. anos. E deu os caras, irmão. E tem que aturar, sabe? E só vai fechar, pra mim, aí é muito de cada um, né? Tem gente que vai achar que, por exemplo, tem gente que ficou feliz, que ficou satisfeita com 2022 pra isso, né? Fechou essa ferida e passou. A vida que segue. Pra mim, só vai fechar essa ferida, só vou poder olhar no olho do palmeirense e não abaixar a cabeça quando ele falar desse jogo, quando o Flamengo ganhar um jogo do Palmeiras assim. Uma final de Libertadores. E seja o que Deus quiser. Torcer pra isso acontecer de novo e dar gente. Se der os caras de novo, fudeu, filho. Fudeu. Aí fudeu. E imagina que vai ser a noite anterior a esse jogo, Não, velho. Nível de... Mas aí também, cara, eu tenho que pensar no seguinte: é melhor pro Flamengo pegar o Palmeiras de novo na final do que pro Palmeiras. É verdade. Porque se o Palmeiras ganhar, é o céu do céu, né? Porque 2 vezes eu fui na tua cara e ganhei. Só que se perder, Joga aí, elas cara. por elas, É, total. beleza. O Flamengo não, meu irmão. Se ganhar, vai igualar. Mas se perder, Nossa. chacota eterna. Chacota é Meu vice, já somos chamados de meu vice por eles. E se você pegar o histórico recente, Flamengo e Palmeiras, o Flamengo até ganha mais jogos, né? No Só- retrospecto geral? Recentemente, principalmente. Eliminou na Copa do Brasil. Mas é isso, os caras vão falar meu vice. E eu vou falar o quê? Vou falar, foi rebaixado, tá ligado? Mas sabe, esse jogo específico me machuca muito, porque, porra, caralho, perdeu uma final pros caras. Mas também vida que segue, irmão. Sim. Porra, faz parte, o futebol é isso também. Faz a conquista ser melhor ainda. Se o Flamengo ganhar sempre também não tem graça. É isso também. Tem que me apegar nessas paradas também pra não enlouquecer. É, lógico.